Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para uma multidão que estava faminta. Aí o texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para o outro lado. Você sabe o que é compelir? Sabe? Compelir é obrigar. Se alguém está me obrigando a fazer alguma coisa, é porque eu não quero fazer. Sim ou não? Então vamos pensar. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Por quê? Porque eles não queriam. Por que eles não queriam? Lá na frente a gente vê uma tempestade acontecendo. Você sabe que tempestade não acontece de uma hora para outra. Então eles eram pescadores profissionais, Pedro estava entre eles. Então é razoável pensar que eles olhavam para o céu e estava se formando o quê? Uma tempestade. Então eu imagino a cena: podem ir, eu encontro com vocês depois. Senhor, eu acho que a gente vai ficar com o senhor aqui. Não, pode ir, eu encontro com vocês depois. Aí eles olharam para o céu de novo. Senhor, tu tem certeza que é para lá que a gente tem que ir? E às vezes você não se sente assim? O caminho às vezes que Deus pede para a gente trilhar não parece que é o melhor caminho. Não sei se você já passou por essa situação de Jesus mandar você ir para um lado ou ter determinadas atitudes e você olhar e falar: meu Deus, eu achava melhor fazer desse outro jeito. Já aconteceu isso com você? De Deus pedir uma reação sua e essa reação ser justamente a que você não quer ter? Quem já aconteceu? Aí olha só o que diz o texto. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles viram Jesus, mas pensaram que era fantasma. Existe? Tem gente que está olhando para certas situações e está tendo uma percepção totalmente contrária à realidade. Tem gente que quando passa por uma luta pensa assim: Deus não é comigo, Deus se esqueceu de mim, Deus não está comigo. Eu não vou mais na igreja porque eu orei e piorou. Cuidado com as suas percepções no momento de luta. Aprenda a confiar em Deus. É fácil, mas é preciso. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, disse: se tu és realmente, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Andar por sobre as águas, muita fé ou pouca fé? Não. Começar não é vencer. Tem muita gente que começou, mas desistiu no meio do caminho. Olha aqui o que aconteceu com Pedro. Deu seus passinhos sobre as águas, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir. Se você não olhar para Jesus e começar a olhar para as adversidades, você vai afundar. E tem muita gente que está afundando porque parou de olhar para quem? Parou de olhar para Jesus, está olhando para o problema. Para de olhar para o problema e olha para Jesus. Aí o texto diz assim: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou, salvou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Estende a mão assim para frente, assim, uma só. Quanto tem isso aqui? A distância, quanto tem? Vamos jogar 1 metro? Arredondar? Olha a distância que Pedro estava de Jesus quando afundou.
Tem gente que está isso aqui de Jesus, ó, e está afundando. Tem gente que está do lado de Jesus, mas está afundando. Tem gente que está na igreja, ó, há anos e está o quê? Está afundando. Tem gente que entre idas e vindas está 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas está afundando. Começar não é vencer. Eu não quero ir rápido, eu quero ir longe, eu quero ir para sempre. Amém? Amém? É isso que você tem que focar. Aí olha que coisa forte. Subiram ambos para o barco e cessou o vento. E eis que os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui eles começaram a aprender a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. O vento vai estar contrário, a luta vai estar grande, o mar vai estar revolto. Você vai olhar para situações que vai aparecer um fantasma, mas continua confiando nele. Aí você vai andar sobre as águas. Amém? E Jesus não vai precisar ficar salvando você. Você já vai estar andando com ele. Amém? Nós somos imperfeitos e vamos errar. Só que a gente tem que ser prático com o erro e aprender com os erros. Amém? Por isso que diz que persistir não é inteligente. Porque eu coloco o meu dedo na tomada e tomo choque. Eu vou colocar o dedo de novo lá? Vamos ver se agora vai dar choque. Não. Então confia. Não confie no homem. Não confie em coisas e em pessoas. Confie em Deus através da sua palavra.